que tá virando mainstream. O Rumble, por exemplo, essa galera toda tá ganhando força, tá ganhando poder. Então, e o Big Money, que é Wall Street, né? Wall Street, o Jamie Dimon do JP Morgan tava apoiando. O próprio Larry Fink sempre foi amigão do Trump, né? Então ele tem um apoio muito forte. Agora isso tá explícito do Big Money, né? De Wall Street. Na verdade, tá acontecendo uma coisa muito interessante, porque assim como ele fez saindo da OMS, ele tá fazendo agora agradando a galera das cripto, né? Tá falando, a gente vai fazer uma reserva estratégica de Bitcoin e a gente também vai proibir a fabricação de um CBDC pelo Federal Reserve, que é o Banco Central. A galera... Uhul. São as duas pautas que ele levantou na eleição. Que ele prometeu ali. Só mesmo. que o que tá acontecendo? Ao mesmo tempo que ele tá dando essa moral pros Bitcoiners, e eu sou um entusiasta do Bitcoin, mas não sou... Eu sei que o Bitcoin tem uma origem misteriosa e é usado pra fazer coisa muito estranha, né? Sempre foi. Mas... O que tá acontecendo? Eles vão fazer essa reserva estratégica, cada vez mais os estados vão fazer reservas de Bitcoin, mas pro povo eles vão incentivar as stablecoins, como é o USDT, né? Que são aquelas moedas que acompanham a oscilação do dólar. O USDT, que é o dólar digital. Como se fosse pra o quem dólar não sabe, digital. né? É o dólar digital, então tem, digamos, uma paridade. É uma paridade, ele tem quase o mesmo valor, né? Que o dólar comercial. Porém, a vantagem é que se você tem stablecoin, você chega lá nos Estados Unidos, você não precisa levar real daqui do Brasil, você não tem que declarar, você não tem que colocar tem os benefícios. Na Receita Federal, entendeu? Tem os benefícios. Então, o argumento da galera de cripto, do cripto descentralizada, a gente não quer que o Banco Central controle, né? Uma moeda digital centralizada pelo Banco Central perverte completamente o próprio white paper do Bitcoin, né? Mas o que acontece? O stablecoin, ele pode ser usado para monitorar, para controlar, para tirar de cena, para implementar crédito social, crédito carbono, da mesma forma que o CBDC. Então, é uma coisa que eu acho que vai ficar mais claro nos próximos meses. E anotem aí, eu não sei se vai acontecer, mas fique de olho nisso. A gente vai ver cada vez mais a gestão Trump colocando para frente as stablecoins. Porque, na verdade, eles não estão cancelando a ideia de uma moeda central do governo americano. Eles estão tirando do controle do Banco Central americano e trazendo para Wall Street. Estão trocando o dono desse projeto, entendeu? E aí é mais uma moral que ele está dando para Wall Street. Mas o dólar é muito grande. Sim, lógico. Mesmo assim, o dólar vai continuar rodando, as pessoas vão continuar tendo dólares, recebendo, aceitando. Teria que acontecer um cisne negro muito grande para ter uma mudança mais rápida, né? Mas... Que é o tema que eu ia conversar com o Sacani hoje, que era o tema do Elon Musk, que ele acompanha muito, né? Gosta de ter falado de uma nova era do gelo, né? Porque a galera fala, não, esse negócio de reversão dos polos magnéticos, inversão do polo magnético, isso é coisa que dura milhares de anos. A gente conversou sobre isso da outra vez, né? Sim. Só que o Elon Musk diz que podem ter eventos que acelerem isso. Por exemplo, uma guerra nuclear. Uma guerra nuclear gera um inverno nuclear e aquilo que uma inversão magnética ia demorar 1000 anos para fazer acontece de um dia para o outro. Então ele tem falado que quando pergunta por que você quer ir para Marte, ele fala, tivemos a Primeira Guerra Mundial, tivemos a Segunda e a chance de ter a terceira é muito grande. Só que a terceira vai ser aquela que vai trazer o homem de volta para a Idade da Pedra. Se é que sobrar algum homem, né? Então ele tem falado sobre o perigo de uma Terceira Guerra Mundial. E a gente sabe que uma das consequências é a destruição da agricultura devido ao inverno nuclear que escurece a atmosfera, né? Mas o escurecimento da atmosfera que pode acelerar esse processo, que pode favorecer esse processo de uma nova era glacial, em sentido mais estreito, pode ser influenciado também pela ideia do Bill Gates de lançar partículas na atmosfera para escurecer o Sol, para evitar o aquecimento solar, o aquecimento global. Parece maluquice isso, mas é muito fácil de achar isso na internet, várias matérias e estudos sobre isso. E também a ideia do George Soros de colocar partículas refletoras no Polo Norte para impedir o derretimento das geleiras. Então, num filme, por exemplo, como o Expresso Polar, se eu não estou enganado, o Expresso do Amanhã, os caras tentaram impedir o aquecimento global escurecendo a atmosfera, só que aí deu errado, escureceu muito, o planeta inteiro ficou frio pra caramba. Então, para quem acha que uma nova era glacial é impossível, porque a mudança do polo magnético demora muito para fazer isso,
Primeiro, vale estudar os dryas recentes. Dryas recentes são eventos geológicos históricos que costumam fazer isso de 100 mil e 100 mil anos. E estudar essa possibilidade do inverno nuclear ou do escurecimento proposital da atmosfera sair pela culatra. O inverno nuclear, mediante uma guerra, um conflito nuclear mundial, é totalmente possível. E é rápido. Né? E o Elon Musk, ele tava até com a camiseta, né? Então o negócio dele, o plano dele Mars, né? é ir pra Marte. Ele já descartou ir pra Lua. Sim. E a gente ele já acha viu que... já fomos pra Lua. Podem mandar uma bomba atômica na Lua O que realmente a gente tem que fazer é ir pra Marte. Sim. Então o plano dele de chegar em Marte... Acho que, se eu não me engano, ele até fez um planejamento pra 2030. Não tá tão longe. Não, 4 anos. Não tá tão longe. Eu e o Sacani já conversamos sobre isso, a gente não acredita. Que existe tecnologia, tempo hábil pra chegar a não ser se seja aquela tecnologia que a gente não conhece, né? Não, mas assim, o homem chegar, não tô falando que o foguete chegar, colonizar, é outra coisa. Colonizar. Não, mesmo que você chega lá, uma coisa é você chegar lá. Colocar um homem, é muito difícil hoje você mandar um homem pra Lua. Sim. Muito difícil, imagina mandar um homem pra Marte, onde ninguém nunca foi. Então, eu penso o contrário. Eu acho que é fácil pra caramba. E eles fazem isso, é porque eles não falam. Você acha que eles fazem e não falam? Toda hora, sim. Faz sim. Porque se isso que a gente tá vendo dessas aeronaves exóticas que a gente tá vendo, que dominam a antigravidade, que é um negócio que o Thomas Townsend Brown já tinha as equações desde os anos 20, e os caras dominaram, segundo dizem, nos anos 50, essas naves conseguem navegar no vácuo tranquilo, que ela é eletromagnética e velocidades absurdas, né? Elas... Vou dar um exemplo para quem manja um pouco de física, eu não manjo, só sou curioso, mas é como se você conseguisse transpor a mecânica quântica, que é a mecânica das partículas muito pequenas, para as partículas grandes. Porque na mecânica quântica você tem isso, você tem a bilocação, a partícula está em 2 lugares ao mesmo tempo, você tem ali a ação fantasmagórica, né, que é o entrelaçamento quântico, 2 partículas, o que acontece num lado do universo acontece com a outra instantaneamente. Então, todas essas coisas loucas que você vê no nível subatômico, dizem que os caras conseguiram achar meios de replicar isso no nível macro. E aí que estaria a questão da gravitação quântica e você perverter o espaço e o tempo. Então, você relativizando o espaço e o tempo, você conseguiria resolver isso. Tem um matemático de Harvard, que é o Eric Weinstein, e ele criou uma teoria de tudo aí da física, né? Porque o grande problema da física é reunir a física do Einstein, que é das coisas grandes, com a física quântica, que é das coisas pequenas, porque as regras de uma não batem com a regra da outra. Então, os caras tentam achar uma regra que abocanhe tudo. O Eric Weinstein, ele tem uma teoria chamada Geometric Unity, unidade geométrica, que faz isso. Você consegue jogar do quântico pro macro. E com isso você conseguiria viajar longas distâncias num tempo muito curto. Uma viagem para Marte... Com essa tecnologia que a gente tem. Com essa tecnologia eu não sei, mas hoje, vamos supor, com um foguete normal, conhecido, isso, né? Esse. Vamos supor que aí não tem como, não. Não dá, não. Mas vamos supor. Isso aí é inviável. Demoraria 9 meses. Demoraria 9 meses. Esse é o... Vamos supor que o Starship tá saindo. Sim. Tá saindo daqui. Em 9 meses ele chega lá. Sim. Em Marte, aí mesmo depois não tendo gravidade, a gravidade sendo bem menor, na verdade. Ele tem que voltar depois. Atmosfera, né? Exatamente. O voltar que é mais complicado ainda. Ele pode ir e ficar lá, valeu, meu irmão. Adeus. O que seria... Foi bom te conhecer. O que seria essa viagem, mais o que você falou, da nave, dessa nave supersônica? Você demoraria quanto tempo? Então, é um negócio que é meio instantâneo quase, pô. Se você consegue perverter o espaço e o tempo, o espaço muito grande, você encurta o espaço, entendeu? É como se você não precisa nem ser muito rápido. Porque quando você vê a equação básica da física do Newton, o espaço é velocidade vezes o tempo. Então, se você encurta a incógnita aí do espaço, o negócio vai ficar pequeno, fica simples. É porque a galera acha que o espaço e o tempo não são relativos. Esse pessoal parte do princípio que eles podem ser relativizados. Se você tiver a equação certa e os engenheiros certos. Porque uma coisa é a conta fechar, outra coisa é você passar para o engenheiro e ele conseguir construir uma máquina em cima daquilo. Que foi o problema do Projeto Manhattan.
Projeto Manhattan, qual era o problema? A gente quer uma bomba melhor que a de todo mundo, mais vamos poderosa. Falar sobre isso. Tem a ver com o Projeto Manhattan isso também. Que seria um Projeto Manhattan 2.0, que eu tenho falado desde 2020. O Projeto Manhattan seria a bomba para salvação. O original que você tá falando, em 1947. Sim. Então, qual que é a ideia? Se nós tivermos a bomba mais poderosa, a gente ganha. E realmente, né? Sem aquele equipamento lá, a coisa ia ficar meio estranha. Então, o que aconteceu? Os caras pensaram, olha, precisamos de uma bomba muito mais forte. Quem tiver a melhor arma vai ganhar. Vamos procurar quem pode fazer isso. Então, primeiro tiveram que sondar quem poderia trabalhar nisso. Chegaram no Einstein, chegaram no Niels Bohr, chegaram numa galera top, né? Altíssimo nível. Só que precisa ser secreto. Aí criaram a cidade no meio do nada, lá em Los Alamos, né? E aí criaram a cidade, ninguém podia entrar, ninguém podia sair, todo mundo tinha que ter a credencial Q lá, que vai tratar dessas coisas mais de energia atômica. E obviamente foi o Departamento de Energia que fez isso. Você está falando de bomba, a gente pensa em bomba, mas a bomba vem da física atômica. A física atômica trata de energia atômica também. Então o Departamento de Energia, embaixo dele você tem o Projeto Manhattan e todo mundo com a credencial Q para poder entrar ali. E a família foram morar lá, as mulheres, filho, cachorro, ninguém entrava e saía. Então, os caras ficaram anos ali fazendo as equações. Na verdade, o projeto foi feito o Warp Speed rapidão, quase que em um ano eles resolveram o problema. Eles tiveram que levar os físicos e depois eles passaram os resultados das equações para os engenheiros. Agora você se vira para fazer uma bomba que funcione isso, né? E o mais legal é que quando eles já estavam fazendo a primeira bomba, o Edward Teller, que era um dos gênios que estava lá, ele falou, olhando isso aqui, eu já vi que dá pra fazer essa bomba, mas dá pra fazer uma 100 vezes mais potente. Aí ele mostra as equações pros caras, os caras falam, ok, isso aqui tá lindo, mas pra você detonar essa bomba, você vai ter que ter uma energia gigante. Aí ele falou, é aí que entra a primeira bomba. A primeira detona a segunda. Se você pegar essa primeira e encaixar com a minha segunda, a gente não vai ter a melhor bomba. A gente vai ter a melhor bomba daqui a 50 anos. Vamos continuar tendo, entendeu? Que é a bomba de hidrogênio, a bomba H, né? Essa aí, meu irmão, aí o negócio ficou complicado. E qual que seria o Projeto Manhattan 2.0? Então, o Projeto Manhattan 2.0 tem a ver com essa teoria de tudo, que vai conseguir montar uma equação física que reúne o que está na física quântica, que são coisas assim loucas, né? Tipo, as partículas se comportam de uma maneira quando você está olhando e outras quando você não está olhando. O observador influencia. É como se a consciência humana interferisse na realidade física do mundo. Então, assim, Mas os cientistas pensam isso mesmo? Porque pensam. É tudo equação, né? As equações são perfeitas, né? Sim. Ela fecha. Uma coisa só que o cara pesquisar ele vai ficar louco é o entrelaçamento quântico, que é o que o pessoal chama de ação fantasmagórica. São duas partículas em lugares diferentes do mundo, que o que acontece com uma acontece com a outra instantaneamente. E é claro que um cara que tem 2 neurônios olhou e falou, cara, isso pra comunicação é maravilhoso, né? Porque eu mudo algo aqui, muda lá do outro lado do universo na mesma hora. Então isso pode ser um instrumento de comunicação galáctica. E toda a lógica aí é ficção, mas é uma ficção que não está tão distante da realidade. Toda a lógica do problema dos 3 corpos, aquela trilogia de livros chineses, que virou uma série de 70 episódios na China e virou uma série agora na Netflix, a lógica é essa, né? Que alienígenas estão vindo para a Terra e já estão se comunicando com a Terra. Como? Através do entrelaçamento quântico e dos neutrinos, que são elementos que permitem isso. Então, assim, se você pensar no paradoxo de Tolman é um dos físicos mais brilhantes da história. O paradoxo de Tolman, ele vai... dentro do paradoxo, ele faz as equações, ele cria um negócio chamado telefone taquiônico. Porque ele vai tratar das partículas táquions e através das equações dele, você pode ter um telefone que você conversa com o passado. Porque antes da informação sair, ela já chegou. Então, você está conversando com o passado. Então, é uma comunicação que viaja no tempo. Eu acho que ninguém nunca fez isso, mas a equação é perfeita. Aí é o problema de transformar a equação em engenharia. Então isso, pelas equações, é factível. A viagem no tempo também. O próprio Stephen Hawking com o Kip Thorne, né, os 2 vencedores do Nobel. O Kip Thorne tá vivo ainda. Qual que era a ideia deles? Você
O John Wheeler, que é vencedor do Nobel também da física, ele desenvolveu aquela ideia do buraco de minhoca, né? Que é o wormhole. E aí depois vem o Einstein junto com o outro cientista Rosen, eles criam a ideia da ponte de Einstein-Rosen, né? Que é mais ou menos o wormhole do John Archibald Wheeler. Então, o que acontece? O buraco de minhoca, esse wormhole em inglês, você poderia encurtar distâncias no espaço. É como se você tivesse uma folha de papel. Vou dar um exemplo aqui. Você tem a distância, não sei se dá pra pegar aqui. Você tem a distância da... Enquadra aí pra mim. Põe assim. Assim? Isso. Você tem a distância daqui até aqui. Só que em vez de você ter que transitar essa distância, você dobra. Então a distância encurta. Então o buraco de minhoca, ele pode encurtar as distâncias. Beleza, mas encurtar a distância não é viajar no tempo. Aí eles pegam as equações do Einstein, tem documentários brilhantes sobre isso, com eles falando, Stephen Hawking e o Kip Thorne. E eles falando que o buraco de minhoca é um buraquinho subatômico que fica abrindo e fechando constantemente. Seria possível abrir esse buraco de um tamanho, sei lá, que desse para passar uma pessoa por dentro? Aí você teria que ter energia negativa. Ah, mas para ter energia negativa suficiente, você teria que ter tipo uma quantidade equivalente à massa do planeta Terra. Ok, é difícil. Então você conseguiria abrir esse buraco e deixar ele aberto. Aí, pelas equações do Einstein, que mostrou que quanto mais rápido um corpo se mexe, menos tempo passa para ele, provando que o tempo é relativo. Se você pega esse buraco que tem uma entrada e uma saída, ou dois acessos, se você pega um dos buracos e fica viajando com ele próximo à velocidade da luz, você tem aquele mesmo paradoxo do Einstein dos gêmeos. Qual que é o paradoxo dos gêmeos? Você pega dois meninos, por exemplo, de 10 anos de idade, gêmeos. Um você deixa no planeta Terra, o outro fica viajando na velocidade da luz durante 10 anos. Quando voltar, o que tinha 10 tá com 20. E o que viajou no tempo que tinha 10 anos, mas ficou na velocidade da luz, ele vai voltar com 10 anos igualzinho. Que é o filme Interestelar, né? Interestelar. O Interestelar fala de tudo isso, né? Fala da questão da viagem do tempo, buraco de minhoca, fala da questão da energia negativa, buraco negro. Fala da Terra não se tornando mais habitável. Sim, fala de tudo isso. A exploração do espaço para a humanidade virar uma espécie interestelar. Sim, e bem o seu conteúdo é em cima disso, né? Tipo, às vezes as coisas que a gente acha que vai acontecer, já tem gente dizendo pra gente o que vai acontecer. Exato. E é aquela história da operação psicológica, né? Sim, tipo, programação preditiva. Se isso acontecer, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que fazer alguma coisa um adestramento nesse sentido já. Quando acontecer, faz isso. É igual no filme. Como mostrou. Exatamente. Então, na verdade...